Olá, meninos. Vamos a mais uma aula de física. Dessa vez nós vamos às trocas de calor com a correção da atividade da página 57. Quando nós falamos em troca de calor, nós estamos nos referindo ao calor trocado entre corpos quando colocando em contato um com os outros. Exemplo, coloquei um café a uma temperatura elevada numa xícara. A xícara, ela aquece ao mesmo tempo que, dependendo da temperatura do calor do café. Por quê? Porque o café cede calor para a xícara até que os dois estejam em equilíbrio térmico, que é a palavra-chave do nosso item aqui. Equilíbrio térmico quer dizer estar à mesma temperatura. Nesse item, nós vamos estar nos referindo à temperatura final. A correção vem só das questões de cálculos, tá? Então, vamos lá, a primeira questão. Questão de número 16. Em um vaso cuja capacidade térmica é 2 calorias por grau Celsius, lembrando que capacidade térmica é o produto entre massa e calor específico, foram colocadas 120 gramas de um líquido. O conjunto estava a uma temperatura de 13 graus Celsius. Em seguida, adicionou-se 300 gramas de água a 100 graus Celsius, resultando numa temperatura final de equilíbrio de 27,5 graus Celsius. Calcule o calor específico desse líquido. Então, nós temos o vaso, que tem capacidade térmica 2 calorias. Depois disso que nós colocamos o líquido com massa 120 gramas. Quando eu digo que o conjunto estava a temperatura de 13, quer dizer que os dois estavam a essa mesma temperatura. E nesse conjunto colocou água. A massa de água 300 gramas e a 100 graus Celsius. Quando eu digo que resultou numa temperatura de equilíbrio de 27,5, quer dizer que todos ficaram com uma temperatura final de 27,5 graus Celsius. E quer que você encontre o calor específico do líquido. Você não pode esquecer que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, ainda que não apareça, né? Então, como eu quero equilíbrio, quer dizer que o Q1 mais o Q2 mais o Q3 igual a 0. Q1 é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Mesma coisa o Q2, ó, M vezes C vezes ΔT. Então, colocamos aqui igual a 0. Como no primeiro corpo deu capacidade térmica, e capacidade térmica é massa vezes calor específico, então coloquei o valor 2. Que multiplica a temperatura final, que é 27,5 menos 13, mais 120, que é a massa do líquido, vezes o calor específico que eu quero encontrar, vezes a temperatura final, que é 27,5 menos 13, mais a massa de água, que é 300, vezes o calor específico, que é 1, que multiplica 27,5 menos 100, igual a 0, porque temperatura final menos a inicial. Fiz a diferença, 27,5 menos 13, que deu 14,5. Então, 2 vezes 14,5 mais 120C, que multiplica também a diferença, ó, 14,5 mais 300, que multiplica 100 menos 100, com mais 27,5 dá menos 72,5. Multiplicando 2 vezes 14,5, 29, mais 120 vezes 14,5, que deu 1.740, menos 300 vezes 72,5, que deu menos 21.750, igual a 0. Deixei o C, que é o 1.740 no primeiro membro, passei o 29 com o sinal trocado, menos 29, e o menos 21.750 também com o sinal trocado. Como os dois têm sinais diferentes, subtraí, deu 21.721, e dividi o 21.721 por 1.740, encontrando 12,48 calorias por grama grau Celsius. Questão de número 17.
Calcule a temperatura de um pedaço de ferro de 500 gramas, que colocado em 2.000 gramas de água a 15 graus Celsius, eleva a temperatura desta para 28,4 graus Celsius, quando se estabelece o equilíbrio térmico. A água está contida em um recipiente cujas paredes não absorvem nem transmitem calor. Dado o calor específico do ferro, 0,114, lembrando que da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Então, dados: ferro, massa 500. Eu quero achar a temperatura inicial. Tem a temperatura do equilíbrio, que é a temperatura final, 28,4. E o calor específico, 0,114. A água, nós temos a massa 2.000 gramas, temperatura inicial 15 graus Celsius, temperatura final 28,4 e o calor específico 1. Como nós temos só dois corpos, Q1 mais Q2 igual a 0. Então, M vezes C vezes ΔT mais M vezes C vezes ΔT igual a 0. Lembrando que ΔT é a diferença entre a temperatura final e a inicial. Substituindo a massa do ferro 500, calor específico 0,114, que multiplica 28,4 menos a temperatura inicial, que é que eu quero encontrar. A massa da água 2.000 vezes o calor específico, que é 1, que multiplica 28,4 menos 15 igual a 0. Multiplicando 500 vezes 0,114, encontramos 57, que multiplica 28,4 menos TI, mais 2.000 vezes 1, que dá 2.000, e 28,4 menos 15, que deu 13,4. Multiplicando aqui 57 vezes 28,4, achamos 1.618,8. E multiplico 57 menos o TI, que dá 57 TI. Mais 2.000 vezes 13,4, que dá 26.800 igual a 0. Deixo o menos 57 TI no primeiro membro, passo os outros com sinal trocado. Era mais 1.618,8, passou menos 1.600,18,8. E o 26.800, que era positivo, também passa negativo. Como os dois têm o mesmo sinal, somamos 1.618,8 mais 26.800, encontramos 28.418,8. Deixo o TI do primeiro membro e divide o menos 28.418,8 por menos 57. Fazemos o jogo do sinal, menos por menos dá mais. Encontramos 498,57 graus Celsius ou 498,6, se assim você quiser. Questão 18. Estudos mostram que para dar banho em um bebê é importante usar água com a temperatura morna, não muito quente. O ideal é que o valor da temperatura esteja próximo de 38 graus, facilitando assim a manutenção da temperatura do corpo da criança, que é em torno de 37,5, né? Sabendo disso, a atendente da maternidade percebeu que a temperatura ambiente da água era 30 graus Celsius. Resolveu misturar água fervente a essa água de forma que obtivesse água a 38. Calcule aproximadamente o volume de água fervente que ela deverá adicionar aos 10 litros de água que já estão na banheira a 30 graus Celsius. Então, nós vamos ter água natural, que já tinham 10 litros, temperatura de 30, e ela quer que chegue a 38. E ela vai colocar água fervente. Lembrando que o volume é massa vezes calor específico, porque é uma densidade, né, que você vai ter aqui. E a temperatura inicial, se ela diz que era água fervente, aproximadamente, pela nossa item de pressão e temperatura, nós temos a 100. E a temperatura final é 38. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos fazer Q1 mais Q2 igual a 0. Q1 é massa vezes calor específico, que nós vamos substituir por volume, vezes variação de temperatura, mais V2 vezes variação de temperatura. O volume inicial é 10, a temperatura final é da água normal, ela quer que fique 38 e a temperatura inicial é 30. O volume final é 38 menos a água fervente, que é 100, igual a 0.
38 menos 30 dá 8, então 10 vezes 8, mais V2, que multiplica 100 menos 38, que dá menos 62. 10 vezes 8, 80, menos V2 vezes 62, menos 62 V2. Deixo o menos 62 V2 no primeiro membro, passo o 80 com o sinal trocado, né? Fica menos 80. Então, logo V2 é menos 80 dividido por menos 62, que dá 1,29 litros. Mas se você tiver em mililitros, você multiplica, 1 litro tem 1000 mililitros, multiplica 1,29 por 1000, você vai encontrar 1.290 mililitros. Na questão de número 19, nós vamos olhar o gráfico. Né? Nesse gráfico aqui, que está na imagem seguinte, nós vamos ver que aqui está marcando, ó, aqui está marcando temperatura aqui embaixo, ó, vai de 0, 10, 20, 30, ou seja, de A até B tem a temperatura de 10, de B para C vai 30 menos 10, que dá 20. Aqui nós temos a quantidade de calor, que é o Q, ó, 0, 5, no de A a B é 5, 5 para 10, você faz 10 menos 5, que você vai achar o valor de Q, tá? Assim como a temperatura, ó, 30 menos 10, que você vai achar o valor da temperatura de B até C. E aqui fazendo o item. Sabe-se que um corpo tem massa igual a 1 grama e está a temperatura de 0 graus Celsius. Esse corpo recebe uma quantidade de calor Q, e isso faz variar sua temperatura, T, de acordo com o gráfico abaixo. Considerando o gráfico, quais são os valores do calor específico do corpo nas regiões AB e BC? Como eu já disse, nós vamos olhar aqui, ó, AB. Então, você pega a temperatura inicial é 0, a temperatura final é 10. Aqui 0, Q, e vai até 5. Então, nós temos a temperatura inicial 0, a temperatura final 10 e o Q 5. Usando a fórmula Q igual a M vezes C vezes delta T, você vai ter o quê? 5 igual a 1, que é a massa da água, que está aqui, ó. Eu não coloquei, mas está aqui, ó. 1 que multiplica C, que multiplica 10 menos 0. 1C fica só C, C vezes 10, 10C. Troquei de membro, não troquei sinal porque não tem necessidade, mas se você quiser não tem problema. Aí C é 5 dividido por 10, que dá 0,5 calorias por grama grau Celsius. De BC, tá aqui, ó. Lá na outra figura tá melhor, na outra imagem. Aí você tá a temperatura de 10 a 30, aí você faz 30 menos 10, que você acha 10. Aqui você tem, que tá feito aqui, ó. E aqui você tem de 5 a 10, 10 menos 5, que também é 5. Aí fazendo aqui, ó. Q igual a 5, que igual a 1 vezes C vezes 30 menos 10. 30, esse 1 aqui é a massa. 30 menos 10 dá 20. 20C igual a 5. 5 dividido por 20 dá 0,25. Na outra questão aqui, a questão de número 22. A temperatura do corpo de um atleta é 37,5 graus Celsius. Todos os dias, ela bebe 2,5 litros de água a 8,5 graus Celsius. Sabendo que 1 litro de água corresponde a 1000 gramas, que eu fiz aqui, ó, 1 litro, 1000 gramas de água, e que seu calor específico é 1 caloria por grama grau Celsius, calcule a quantidade de calor que ela perde por dia pela ingestão de água. O que eu coloquei aqui, ó? Ela bebe 2,5, então multipliquei por 1000 e achei 2.500 gramas. Fui substituir na fórmula, Q igual a M vezes C vezes delta T. O M é 2.500, o C é 1, e aqui é a variação de temperatura. A temperatura do corpo dela, que é aqui a final, menos a da água que ela ingeriu. Então, deu 29, multiplicando aqui dá 72.500 calorias. Se tiver em quilocalorias, é só dividir por 1000, que você vai ter 72,5 quilocalorias.